Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está tendo a honra de receber o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Alegria poder estar aqui. Bruno, eu já estive com ele em outras ocasiões, né, lá nos Líderes, mas o Gabriel trabalhou conosco, viu, Bruno? Perfeito. Então eu tenho uma convivência com o Gabriel maior. Eu quero que, tenho certeza que você tem o mesmo perfil. Destacar aqui o perfil empreendedor e comprometido do Gabriel. Obrigado pela sua contribuição no governo do estado quando esteve aqui junto conosco. Muito obrigado. E acho que esse é um dos insights que eu quero trazer também, governador, nessa jornada que eu tive de 3 anos aqui, de 2019 a 22. Um dos grandes aprendizados que eu tive é justamente o seu perfil de liderança. Sempre escutando ali todas as partes interessadas quando vai discutir alguma questão. Então, um dos aspectos que eu queria compartilhar com os ouvintes é quais as características que você considera que são mais relevantes para uma liderança e como que você desenvolve, né, suas próprias competências para liderar, né, o Espírito Santo e todas as frentes que você já atua. Gabriel, Bruno, eu considero assim que o mais importante quando você tem um papel de líder, e quem governa tem que liderar, né, efetivamente. Também para chegar ao governo tem que ser líder, senão não consegue chegar também ao governo, enfrentar desafios, eleições, né, e manter o Estado equilibrado e organizado. A gente precisa de ter uma dedicação. Então, assim, primeira característica é gostar do que faz, né? Primeiro, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. E eu gosto da vida pública, gosto de governar o estado do Espírito Santo e, por gostar, eu faço um trabalho intenso, sem muito peso, né? Sem ser fatigado, sem ficar cansado, efetivamente, esgotado por estar governando o estado do Espírito Santo. Então, gostar do que faz, trabalhar em equipe, né? Saber trabalhar em equipe, saber ouvir e decidir, e saber decidir em equipe muitas vezes, isso é fundamental, especialmente na vida pública. Mas eu também considero que os empreendedores do setor privado também, que têm essa característica, têm mais condições de acertar. Então, gostar do que faz, trabalhar em equipe, se dedicar efetivamente o tempo necessário para que você possa ter o controle dos assuntos que você está decidindo, estudando, né, os assuntos, tá certo? Isso tudo, e buscando resultados. Você, na vida pública, você tem muita dificuldade de alcançar resultados. E quando a gente foca em resultados, tá certo? Dentro de um planejamento estabelecido, você acaba tendo um conjunto de respostas que elas não vêm no tempo que você quer pela burocracia da administração pública, mas ela, quando começa a acontecer, é uma sequência de resultados impressionantes, e é o que nós estamos vivendo hoje no estado do Espírito Santo. Casagrande, uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória e que tive a oportunidade de conhecer no detalhe desde a sua formação, o início da sua vida enquanto um líder no setor público, né, a vocação que as pessoas olharam para você e viram que você de fato tinha ali a possibilidade de assumir essa posição de liderança. Mas eu queria entender um pouco, trazendo essa retrospectiva exatamente, quais líderes te inspiraram à época em que você iniciou a sua atuação na gestão pública e quais continuam te inspirando, né? E quais que são talvez os valores desses líderes que te motivaram a seguir por essa trajetória? Olha, Bruno, para ser líder e você agregar pessoas de forma perene ao seu lado, você pode ser um líder e agregar pessoas temporariamente, né? Gente que se aproxima de você, mas não tem identidade.
e você acaba não tendo ela presença mais, aí outras pessoas vêm, para você ser líder e conseguir manter as pessoas assim ao seu lado, você tem que ter disposição para o trabalho, né, franqueza no trato e muita humildade. Então você tem que ter humildade para sentar, para conversar. Na política você tem às vezes que deslocar uma distância longa para conversar com uma liderança. Então você tem que ter humildade, né, para ir e mostrar que aquela pessoa ela tem uma importância naquilo que você está querendo construir, no nosso caso aqui no estado do Espírito Santo. Então sempre me motivou muito, sempre me deu assim, uma grande referência a vida de Nelson Mandela, né? Sempre foi uma referência para mim, porque ele teve a humildade, né, e um coração liberto para, depois de quase 30 anos preso, sair da prisão, liderar um país e tentando fazer uma junção de diversas origens, tá certo, do seu país, né? Partindo do diálogo, e esquecendo o mal que ele sofreu por ser negro, né? Então, o Mandela é uma referência importante para mim, né? Na vida atual, uma referência importante para mim também foi Miguel Arraes, foi governador de Pernambuco, foi também afastado do Brasil, né, naquele período mais autoritário do país. Também foi uma grande referência que eu tive da minha vida mais atual. Tá certo? Mas são pessoas e são figuras que me inspiraram, tá certo? Porque eu sou cristão, né, tenho minha fé, minha crença, né, também os princípios cristãos me orientam efetivamente naquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia. Perfeito. Governador, olhando para a questão da gestão, o desafio de assumir um governo, como foi lá em 2019, por exemplo, sempre eu e o Bruno a gente escuta dos empresários, né, a questão de você formar lideranças e de você desenvolver essas lideranças dentro da organização. E quando eu olho para a estrutura do governo, vou falando em números médios aqui, talvez em torno de umas 20 a 25 secretarias, com 25 secretários e mais, em média, aí, 3 subsecretários por secretaria. Isso dá um time de 100 lideranças. Na alta gestão, né? Lideranças intermediárias na alta gestão, que você tem que desenvolver, identificar e treiná-los, né, e liderá-los. Como é que foi esse processo? Como é que é esse processo? Na verdade, foi a segunda vez que você assumiu o governo do Estado, de escolher essas lideranças e desenvolver essas lideranças ao longo do seu governo. E também de mantê-las, né, atuando com você nessa jornada. Foi mais... em 2019, quando eu ganhei a eleição e comecei a governar pela segunda vez, foi mais fácil. Em 2011, eu fiz um governo mais compartilhado. Você acompanhou de perto também, porque eu tive apoio do então governador Paulo Artung, que tinha acabado o mandato, então uma parte do governo permaneceu com as pessoas que estavam no governo Paulo Artung, dando a contribuição, e formei e mesclei, né? Fiz um mix aí de gente nova, tá certo? Porque era importante ter gente nova, gente que eu trouxe, tá certo, que me acompanhavam, ou mesmo que não me acompanhavam, e um grupo de pessoas que já estavam no governo Paulo Artung. E fizemos um governo de muito resultado, de 2011 a 2014. Em 2019, como já tinha passado pelo governo, tá certo? E já tinha... a gente conseguiu compor uma equipe já assim, com pessoas que a gente já conhecia de resultado de gestão. Tá? Então, de 2019 para cá, você vê que o nosso governo foi sendo composto por gestores, tá certo, com capacidade de tocar os órgãos que estão liderando, ao mesmo tempo com uma certa compreensão e equilíbrio político, porque eu preciso de ter o apoio de partidos políticos para poder manter a base política estável na Assembleia e na sociedade, então, mas sempre com preocupação com o resultado. E com uma ideia de renovação.
porque eu já estou no meu 3º mandato, não vou poder ser candidato à reeleição. Então, agora eu e Ricardo Ferraço, o Ricardo é o vice-governador, nós temos um papel também de fazer uma transição política. Você vê que olha para o meu governo, você foi um exemplo disso, uma liderança jovem que se destacou na administração pública, mas você olha para o meu governo, você tem diversos secretários de 40 anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos de idade, tá certo? Que são figuras que vão poder colaborar não só no meu governo, poder aí um conjunto de profissionais que poderão estar à disposição da administração pública, tanto do Estado como das prefeituras, tá certo? Então, eu não vou citar nomes aqui para a gente não errar e não dizer, não faltar nenhum nome, mas é um conjunto de pessoas com energia que estão hoje tocando o governo do Estado, com esse espírito para que, se quiserem disputar a eleição, vão disputar a eleição, se quiserem contribuir na administração pública, vão poder contribuir na administração pública, e nós precisamos disso, porque nós já corremos risco aqui no Estado do Espírito Santo da gente assim, você vê que nós estamos desde 2003, com gestões responsáveis, tá certo? Com características diferentes de quem governou o Estado do Espírito Santo, com perfis distintos, mas são características de gestores responsáveis, né? Que conseguiram equilibrar as finanças, tá certo, do Estado. Eu tenho um perfil muito mais de resultado, então, além de eu controlar finanças, eu produzo em termos de investimento mesmo. Todos os meus governos, os investimentos são recordes, porque eu gosto de fazer investimento em infraestrutura, fazer investimento em rede de proteção social, seja na área de assistência social, na saúde, na educação. Então, mas são 22 anos de governos responsáveis, tá certo? O risco que a gente tem é a população não ter alternativa, né, para poder dar seguimento e aperfeiçoar esse trabalho, tá certo? Então, é preciso que também o líder tenha a capacidade de formar pessoas. Se essas pessoas vão ter capacidade de ter voto ou não, já é outra história, mas pelo menos não estão formadas, né, com conhecimento na administração pública. O que me chama a atenção dessa sua fala, né, desde 2003, com uma estabilidade de gestão pública no Estado do Espírito Santo, está muito ligado a essa reformulação e acredito que há uma união, né, uma parceria muito forte, uma intenção entre o setor público e o privado de fazer com que o Estado desse certo. E, naturalmente, isso faz com que haja uma predileção a haver um plano de Estado ao invés de um plano de governo, que se alteraria a cada 4 anos. Quais características foram essenciais e emblemáticas nessa transição que ocorreu no Estado do Espírito Santo para que hoje a gente pudesse estar falando de um Estado austero, com as contas equilibradas, um Estado que nos últimos 12, 13 anos recebeu nota A no Tesouro Nacional e que tem essa capacidade de investir com os próprios recursos a partir exatamente dessa organização financeira? Uma é continuidade, né? Lógico que continuidade tem a ver com responsabilidade, tem a ver com respeito, né, às pessoas que nós estamos representando, tá? Então, na área da gestão fiscal mesmo, em 2012 a gente chegou, no meu governo chegamos à nota A de gestão fiscal, e depois isso teve sequência quando eu saí do governo, 2015 até 2018, depois eu dei sequência, então nós estamos aí há 12 anos com gestão fiscal responsável. Na área de educação também, tá certo? A gente começou em 2011 um processo crescente do IDEB, do ensino médio, dos anos iniciais do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, e a gente teve sequência nisso. Nós tivemos uma interrupção no crescimento da educação, que não foi interrupção nossa, foi do Brasil, que foi a questão dos 2 anos de pandemia. Isso deu promoveu uma queda, né, em termos de conhecimento, em termos de qualidade na educação, mas também teve sequência. Uma área que não teve sequência e que a gente sofreu muito foi a área de segurança pública. Você vê que a gente sofreu, né, aquela greve da polícia em 2017, tá certo? E isso por falta de continuidade nessa área específica. Porque quando você tem continuidade de políticas públicas e diálogo, você consegue manter uma certa estabilidade. Você tem estresse, mas você não tem ruptura como nós tivemos em 2017. Então, continuidade, seriedade para que haja essa continuidade, e isso é fundamental para a gente alcançar os resultados que nós temos hoje. Veja que em 2023, Bruno, nós chegamos a 5 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. Você vê que o Estado do Espírito Santo foi o Estado, você já deve ter tratado isso no debate de vocês aqui, Estado com o maior percentual de investimento do Brasil.
Nós chegamos a 20% de investimento em infraestrutura da nossa receita. A média brasileira é 7%. Nós chegamos a 20%, o maior do Brasil. Teve menor taxa de desemprego da história, contada a estatística do Estado, e crescemos o dobro da economia brasileira. Então, assim, isso que a gente teve nesses últimos anos e décadas produz esses resultados. A gente tem muita coisa para fazer, ainda temos na segurança pública, na saúde, na infraestrutura, mas se o Estado mantiver à frente do governo, né, pessoas equilibradas, com capacidade de diálogo, com essa visão de que é preciso conversar com as tendências políticas todas e que você não pode governar para um setor da sociedade, para um pensamento político. Você tem que governar para todas as pessoas, independente do seu pensamento político. Se ele tem um pensamento mais conservador, mais liberal, né, você tem que governar para todo mundo. Se a gente conseguir isso, tá certo? Manter isso, esse Estado que já tem a menor mortalidade infantil do Brasil, esse Estado que tem essa gestão fiscal de tanto tempo, esse Estado que tem hoje a expectativa de vida junto com Santa Catarina acima de 80 anos de idade, tá certo? Então, esse Estado ele vai continuar assim se desenvolvendo. Lógico que a gente tem desafios pela frente, nós estamos vendo o que o Rio Grande do Sul está vivendo agora. Então, tem mudanças na natureza que exigem também uma antecipação nossa. Essa questão da nota A, governador, ela acaba também surtindo muito efeito para a economia, né, para o ambiente de negócio. E a gente vê o movimento de várias empresas vindo para o Estado, investindo, seja por conta, né, credibilidade. Da credibilidade, da qualidade de vida, né? Eu e o Bruno somos mineiros e viemos para o Estado para empreender, né, de certa forma. E agora também a gente vê cada vez mais forte o governo também buscando, né, novos investidores, né? Você, inclusive, vai semana que vem, né, aos Estados Unidos apresentar as perspectivas, né, as vantagens competitivas dos investidores estarem aqui no Estado. Então, como essa também foi uma pasta que eu lá atrás tive a oportunidade de defender junto com você, quais são as vantagens competitivas para o investidor que quer fazer um negócio no Espírito Santo? Bem, você nem tem cara de mineiro mais, filiação capixaba. Nem sotaque. Né? Tô brincando, nós temos uma relação com os mineiros aqui muito, muito boa. E as vantagens competitivas, assim, lógico, além da qualidade, a qualidade de vida é uma vantagem competitiva enorme, porque todo mundo busca qualidade de vida, né? Quando eu falo que a gente tem, assim, uma expectativa de vida acima de 80 anos de idade, tem a menor mortalidade infantil do Brasil, tem educação, que dentro da realidade brasileira nós estamos sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar, temos governo responsável, transparente, que cumpre contratos, que o empresário vem para cá, não tem nenhuma conversa atravessada. Nenhuma. Assim, você captou investimento para nós. E o que nós queremos é que a empresa venha. Não tem nenhum outro objetivo a não ser esse, gerar um emprego e gerar oportunidade para nós aqui, desenvolver a nossa economia. Então, a gente consegue criar esse bom ambiente de negócio. A gente tem boas estruturas públicas, temos um banco comercial, um banco de desenvolvimento. Nós temos um fundo soberano. É o único estado que tem um fundo soberano para valer mesmo, né, que está atraindo empresa de inovação, né, para o nosso estado, um estado que hoje já se colocou. Vocês podem, a hora que tiverem a oportunidade de conversar com alguém da área de inovação tecnológica, vão ver como o nosso estado se colocou e se coloca bem hoje no cenário nacional, empresas indo para cá, atraídas pela parceria com o Fundo Soberano, um estado que a pessoa olha, o empreendedor olha, vê um governo transparente, que tem credibilidade, que cumpre o contrato, instituições estáveis, relacionamento institucional das instituições públicas e das instituições públicas com o setor privado estável. Isso dá segurança, né, para as pessoas. É suficiente? Né? Tem sido bom o resultado, mas eu acho que nós temos o desafio de um sistema tributário novo que está colocado aí para nós. Por isso que eu assim, estou focando muito a necessidade de a gente investir no turismo, tá certo? Assim, qualidade de vida que tem a ver com turismo, qualidade de vida, porque as pessoas buscam qualidade de vida, né? Então, e você ofertando qualidade de vida para as pessoas que moram no Espírito Santo, você consegue atrair pessoas de fora para cá,
Então, nós temos baixo poder de consumo, população capixaba de 4 milhões de habitantes. A gente fala 4 milhões para poder ficar um pouquinho maior, mas não chega a 4 milhões de habitantes. Então, é uma população pequena, né, que a gente tem que ter uma população flutuante aqui, tá certo? E a população flutuante é turismo, né, de lazer, de negócio, e a gente tem que ofertar a ela a qualidade de vida. O que é isso? Aí é infraestrutura, é saneamento, é segurança, é saúde, é proteção dos recursos naturais, tá certo? É isso que as pessoas buscam. Ninguém vai para um local feio para poder fazer um passeio, né? Como nós temos uma beleza natural grande, tem que preservar o que a gente conquistou, o que a gente teve de Deus e melhorar, né, com esses investimentos. Teve contar um caos rapidinho aqui. Caos de mineiro? Teve uma oportunidade, talvez um dos dias mais emblemáticos desses 3 anos que eu passei no governo, foi um dia que a gente inicialmente fez uma agenda de inauguração da fábrica da Porto Alegre. Retornamos aqui e recebemos, né, você recebeu os investidores da PIF-PAF, que estavam fazendo investimento na Uniaves, e logo na sequência a gente recebeu um investidor da indústria de ovos que implantou uma indústria de processamento de ovos aqui no estado. E eu lembro que foram 3 agendas sequenciais, assim, mas o que mais me marcou foi o investidor dessa indústria de ovos, que ele eu consegui construir com o seu gabinete uma agenda com você e tal, e aí quando eu falei, olha, nós vamos conversar com o governador, o cara ficou até meio mudo no telefone, assim, eu falei, Ricardo, você me escutou? Ele falou, cara, desculpa, eu não tenho nem roupa para ir lá para conversar com o governador e tal, e foi uma reunião muito produtiva. E o cara saiu daqui impressionado por ser recebido, pelo governador do estado, uma relação absolutamente republicana. E uma relação direta, né? Estado como estado pequeno permite isso também. A gente pode, o governador mesmo, se relacionar com boa parte dos empreendedores que queiram vir para cá, né? Isso faz uma diferença. E uma das coisas que eu acho importante de a gente salientar aqui é que a gente, quando sai da Grande Vitória, principalmente, vai mais ao norte do estado, região de Linhares, São Mateus, e também quando vai um pouco mais ao sul, ali, Presidente Kennedy, próprio Cachoeiro do Itapemirim, a gente tem visto muitos investimentos em obras de infraestrutura, tanto portuária, de malha viária, enfim, para viabilizar também a vocação logística que o estado possui, mas também várias empresas enormes vindo de outras regiões do país para colocarem as suas sedes aqui. O que você considera que tem sido importante, e aí pensando um pouco no nosso público que está nos assistindo, nos escutando, que talvez não esteja aqui no estado ou talvez não esteja olhando para essas regiões do estado, que eles possam se atentar também para essas regiões? Olha, nós temos, além de tudo isso que a gente falou até agora, a gente tem uma área da SUDENE, né, que é uma área importante, e é um incentivo importante. Esse incentivo cumpre um papel e tem cumprido um papel importante nos municípios do norte do estado do Espírito Santo. E além desses incentivos, nós temos os incentivos nossos aqui. O Investe, o Compete, a gente tem, podemos aplicar o Investe na importação, podemos, assim, o Investe é aplicado em diversas atividades, na hora da obra, da construção, né? Você pode diferir, tá certo, o tributo na compra desse material. Então, as pessoas que estão hoje fora do estado do Espírito Santo, que não conhecem o estado do Espírito Santo, essas pessoas vão encontrar aqui esse ambiente de tudo isso que a gente falou, de um ambiente republicano, um ambiente bom, uma proximidade com as instituições, uma qualidade de vida, mas vão ter também esses incentivos que ainda são permitidos até 2032. Então, começa a ter uma redução a partir de 2029, mas nós temos esses incentivos ainda que são bons. Agora, nós temos algumas outras características que são necessárias a gente destacar, como, por exemplo, formação de mão de obra. Nós temos 25 unidades do Instituto Federal de Educação aqui no estado do Espírito Santo. Eu posso dizer que é o estado, proporcionalmente, com o maior número de unidades de Instituto Federal é aqui do nosso estado. Nós temos universidade descentralizada em São Mateus, em Alegre. Nós temos instituições privadas muito gabaritadas, capacitadas aqui. Então, assim, muita gente tem dificuldade de formação de mão de obra e nós temos bons
boas iniciativas, Sistema S funciona bem, o Senai, o Senac, funciona bem, o Senar, né? E temos uma integração. Você vê que 1/3 dos nossos alunos de ensino médio hoje estão num curso de formação profissional, de curso técnico, 1/3 diretamente por nós, ou numa parceria com o Senai, tá certo? Então, chegaremos a 36 mil alunos fazendo curso técnico, de 100 mil alunos do ensino médio, 36 mil alunos fazendo curso técnico. Então, esse é o maior percentual do Brasil, aqui de formação profissional. E nós temos aqui a solução de alguns gargalos, né, que estão acontecendo. Nosso aeroporto é um aeroporto hoje, um aeroporto de bom, competitivo. Nós montamos um aeroporto em Linhares, né, um aeroporto que pode receber qualquer tipo de aeronave. O aeroporto de Linhares hoje virou uma alternativa ao aeroporto de Vitória. Deu um problema no aeroporto de Vitória, o tempo fechou por alguma razão, né? Não pode pousar, não precisa ir para o Rio de Janeiro mais, pode pousar no aeroporto de Linhares. Nós estamos começando a remodelar o aeroporto de Cachoeiro do Itapemirim. Então nós vamos ter um aeroporto muito bom no norte, um aeroporto muito bom no sul do estado. Nós teremos, a partir de 2025, um dos maiores portos do Brasil, inicialmente com 17 metros de calado, vai poder passar 23 metros de calado. Então, o porto da Imetame, em Aracruz, é um porto que vai dar ao estado competitividade, tá certo? No comércio internacional. Nós temos uma concessão do porto público hoje que está produzindo efeitos importantes, positivos, tá certo? Então, um estado que tem uma localização como nós temos, se a gente continuar avançando, assim, se a gente duplicar nossas vias, se a gente tiver atividade portuária, nós já teremos com muita capacidade competitiva a mais do que nós temos hoje a partir do ano que vem com o Porto da Imetame. Então, isso tudo compõe um bolo aí de pontos positivos, uma oferta, uma equação de pontos positivos, tá certo? Que permite a pessoa estar aqui, estar perto dos grandes centros consumidores do Sudeste, estar na região da Sudene, né, perto do Nordeste, e com possibilidade de comércio internacional, para receber produtos ou para exportar. Então, assim, é uma condição muito boa. É um potencial fantástico. Acho que a nossa vocação logística, associada a essa relação republicana que a gente tem como característica no Estado, realmente nos coloca à frente de muitos outros estados competitivamente, né? Governador, recentemente o projeto, né, do escritório de projetos que você implantou no seu primeiro governo e reestabeleceu no seu segundo mandato, foi premiado, né, pelo bom trabalho que está sendo feito. E eu lembro premiado em primeira colocação. Primeira colocação. Parabéns. Não é um premiado, assim, não é qualquer prêmio, não. Primeiro colocado. E eu lembro que logo quando entrei, participei desse trabalho, desse apanhado de projetos para fazer justamente a priorização, e eu realmente desconhecia. Então, acho que é muito interessante quando a gente olha para a gestão pública, ver uma prática como essa, que é o que os nossos ouvintes, os gestores que nos acompanham, os gestoras, né, implementam no dia a dia. Então, eu queria que você falasse assim, como que é o exercício de planejamento estratégico, né, que vocês implantaram aqui no Estado, e como que se dá esse acompanhamento, né, para que os projetos sejam efetivamente entregues e os resultados que você citou sejam alcançados ao longo de 4 anos, mas também com um horizonte mais longo, né? Essa conquista é muito importante, Gabriel e Bruno, porque é uma conquista meio que invisível, né? As pessoas veem a obra, veem a rodovia, veem a escola, veem o hospital, né? Veem o calçamento rural, veem o esporte, mas as pessoas não veem como é que a gente chega nisso, né? Então, essa é a parte abaixo da lâmina d'água, tá certo? Que as pessoas não veem, mas que é uma ação fundamental para nós. Então, assim, antes de começar o governo, não, antes sim, porque antes você tem campanha política, você tem o 2030, agora nós vamos ter
o Espírito Santo 500 anos, tá certo? Assim, então, isso tudo é parte do nosso planejamento. O próprio plano de governo? O plano de governo, né, que a gente apresentou na campanha, tá certo? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá certo? Então, tudo isso compõe nossa base para o nosso planejamento. E começa o governo, a gente faz o planejamento, e a gente faz o planejamento para os 4 anos, revisado a cada ano. Projetos, programas, projetos e ações. Está revisado a cada ano, com o gerente de cada projeto, né? Com cada secretaria. O projeto é estratégico, é importante, o governador vai acompanhar diretamente e a gente faz, então, acompanhamento, e aí esse acompanhamento é feito pela Secretaria de Planejamento, que se reúne semanalmente com cada equipe dessa, vendo os resultados, vendo se tem um problema que está com um problema na Procuradoria-Geral do Estado, na Secretaria de Controle, se está faltando alguma conclusão de engenharia num projeto, se a empresa que foi contratada está tendo bom desempenho ou não. Então, semanalmente, a equipe do planejamento faz esse acompanhamento, tá certo? Assim, com os gerentes de cada projeto desse, e eu, toda semana, reúno uma área estratégica aqui no meu gabinete, tá certo? Essa semana, para prestar conta, essa semana foi de desenvolvimento econômico, de inovação e de investimento em tecnologia e de formação profissional. Então, cada secretário vem aqui, projeto a projeto, apresenta, resultado ok, não conseguiu por causa disso, aí a PGE está junto, o Seconde está junto, o IEMA está junto, tá certo? Porque é esse acompanhamento, esse olhar, né, do governador, o acompanhamento direto do governador e da nossa equipe de planejamento é que produz os resultados que a gente tem hoje. Porque você já trabalhou em administração pública, eu já falei isso aqui nessa nossa conversa, vou repetir, não é fácil alcançar resultado na administração pública, né? Porque tem uma burocracia a ser vencida, tá certo? Efetivamente. E às vezes eu acho que a hora que você está achando que vai começar uma obra, né, surge um problema de uma espécie animal de um tal local, tem que fazer lá estudo de fauna, tá? Você demora mais 6 meses. É um périplo que você tem que cumprir, mas tem que cumprir, não estou reclamando dessas necessidades, mas que isso produz os resultados que a gente tem, e fomos selecionados entre empresas públicas e privadas, tá certo? O melhor escritório de projeto do Brasil. Então, vale a pena a gente aplaudir a nossa equipe, né, pelo trabalho que está fazendo. Uma das maiores dificuldades que as empresas e, eventualmente, governos também enfrentam é a de fazer um determinado planejamento, considerar que, a partir de algumas variáveis, possa haver naturalmente ali algum tipo de oscilação em relação àquilo que foi planejado inicialmente, mas que, de alguma forma, aquilo vai seguir o seu trilho que foi idealizado num primeiro momento. Mas, como a gente sabe, várias novas variáveis podem surgir e o que estava planejado inicialmente precisa se adequar para esses desafios. A gente teve, ao longo dos últimos 2 mandatos, né, alguns desafios relevantes que impactaram, consequentemente, esse planejamento que eu imagino que vocês tinham, e aí posso citar aí 3 grandes momentos, como a gente teve aí durante a pandemia, e também o que a gente teve de situações recentes, como o caso de enchentes, né, de momentos críticos em relação à saúde pública, à segurança das pessoas e à própria infraestrutura das cidades. Como vocês fazem para readequar esse planejamento para que isso possa se encaixar a essas novas demandas da sociedade que são, de certa forma, imprevisíveis, que acabam acontecendo nesses momentos? Bruno, a sua pergunta é muito boa, e o nosso maior desafio, acho que não foi o desafio do mandato passado, foi o desafio do século, né, foi a pandemia. A pandemia foi, assim, nós estamos tudo caminhando bem, 2019, a gente achando que o maior problema nosso era o debate sobre salário, remuneração de segurança pública. Quando a gente fecha, sei lá, graças a Deus, fechamos o entendimento aqui com as entidades de segurança pública, e vamos seguir aí os próximos 3 anos e meio, 3 anos, com tranquilidade, tá? E de repente, né, dezembro de 2019,
e começam as notícias lá na China, e a gente começa, então, início de 2020, né, a ter que fazer esse enfrentamento aqui. E a gente teve áreas prejudicadas, por exemplo, assim, dentro do nosso planejamento, a educação já era para estar melhor do que está. Tá? Então, a educação foi a área que teve a maior consequência da pandemia, fora a vida das pessoas, né? A mudança que a pessoa teve que ter de comportamento, gente que perdeu pessoas muito próximas, muito queridas, mas pensando em áreas da administração pública e até da sociedade, a educação foi a área mais afetada, impactada. A saúde, naturalmente, teve que se desafiar, né? Porque nós nos preparamos a partir do início de 2020, nós nos preparamos, né, para uma situação que a gente sabia que poderíamos enfrentar. Então, nós começamos a contactar empresas privadas que tinham hospitais para poder fornecer leito. Tá? E a gente conseguiu, durante a pandemia, sempre estar pelo menos um pé à frente da pandemia. Assim, em momento algum faltou leito para quem precisou de um leito. Em momento algum faltou respirador para quem precisou de um respirador. Isso nos permitiu atender todos os capixabas que precisaram. Salvamos muitas vidas, infelizmente perdemos muitas, mas perdemos dando atenção. E permitiu a gente atender gente de fora do estado, gente que veio, né, de outros estados, que a gente conseguiu atender aqui pela nossa estrutura que nós montamos. Mas a gente teve que mudar, assim, muita cultura interna, né? Você vê que eu passei a inaugurar obras por vídeo. Essa sala aqui que nós estamos hoje foi a sala que era a central de governo, né? Porque aqui a gente reunia prefeitos, vereadores, liderança por videoconferência, dávamos ordem de serviço, fazíamos inaugurações de obra, porque a gente mandava alguém lá, fazia um vídeo da obra, a gente inaugurava a obra e fazíamos as reuniões todas por vídeo. Então, assim, nós passamos a fazer um trabalho à distância e que permitiu que o governo não parasse, efetivamente. Teve Teve estado que fechou as escolas. Nós não fechamos as escolas. Nós mantivemos um núcleo gestor das escolas, com as escolas abertas. Para quê? Para dar merenda para o aluno, que não tem comida em casa, para distribuir a tarefa, né, a tarefa de casa. A gente tinha por vídeo, mas tinha gente que tinha dificuldade, então distribuía a tarefa. Manter uma construção fechada durante um ano, aquilo deprecia, né, muito. Então você mantivemos as escolas abertas. Então foi uma mudança de cultura. A gente foi muito mais, né, para comunicação eletrônica, digital, tá certo? À distância, mas a gente permitiu com que o governo não parasse. Afetou o planejamento? Afetou. Lógico que afetou, porque a gente, a educação é um exemplo claro disso. Na saúde, cirurgias eletivas a gente teve que parar. Né? Assim, quantas pessoas precisam de uma cirurgia de joelho, né, de coluna, de quadril, de ombro, tá certo? Assim, e a gente teve que adiar essas cirurgias, tá certo? E então teve mudança de planejamento. O que nós procuramos fazer é que aquilo que é o essencial do governo não parasse, né? Então a gente teve que remodelar. Quando vem um evento extremo, né, como a gente viveu agora em Mimoso do Sul, e nos outros 12 municípios, quando viveu em Iconha em 2020, Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Rio Novo do Sul, Cachoeiro, Castelo, tá certo? Assim, e como a gente vivenciou em 2013, né, que alcançou mais de 50 municípios do estado, a gente se vale, né, naturalmente, de uma capacidade que nós temos de reagir. Você vê que agora em Mimoso a gente entrega 17 mil cartões de reconstrução para quem tem que comprar uma geladeira, um fogão, um móvel, né, de graça para a pessoa que está cadastrada no Cade Único. A gente financia com juros zero os empreendedores, quando não é zero mesmo, nenhuma taxa. E quando é maior o empreendedor, a gente é metade da Selic, da taxa Selic, né? A gente consegue lá recuperar as estradas, a cidade, porque a gente tem um estado que tem uma poupança. Então eu estou aplicando nesses municípios, vou aplicar nessa reconstrução perto de 500 milhões de reais.
Tá? Recursos nas obras das rodovias estaduais, nas pontes, nas estradas vicinais, nas escolas, na área de saúde, na habitação, na reconstrução, né, de infraestrutura. Então, o Estado tem que ter sempre uma reserva para que a gente possa chegar numa hora dessa e poder responder. Eu imagino o que está vivendo o Rio Grande do Sul, né, com o Estado, desculpa a expressão, nenhum menosprezo ao Rio Grande do Sul, mas o Estado quebrado. Estado quebrado, Estado, né, endividado, tá certo? Assim, tá nesse regime especial aí do governo federal. Assim, se ele não receber muita ajuda dos outros estados, mas especialmente receber muita ajuda do governo federal, ele vai ter muita dificuldade de recuperar a sua infraestrutura. E uma dificuldade maior ainda de chegar às famílias atingidas. Né? Quantidade de família atingida que precisarão de algum apoio para poder recomeçar suas vidas. Perfeito. Governador, queria reforçar o agradecimento de você ter aceitado esse convite, né? Para mim, como eu falei, eu aprendi muito com o seu estilo de liderança, né? De humildade, de escuta ativa, né? E desse processo todo de gerenciar diversas crises, diversos cenários, né? Que acaba sendo o papel do governador. E eu queria, pegando um pouco da sua trajetória, eu acho que ainda você tem muito a contribuir para o Estado, né? Espero que você continue contribuindo. Mas te fazer uma última pergunta, que é qual que é o legado que você, quando olha para o Renato lá na frente, quer deixar para o Estado e como político, né, da sua trajetória, das suas entregas, dos resultados que você fez, o que você quer deixar como legado, né, para os capixabas e para o Espírito Santo? Acho que o mais importante é a gente deixar um Estado respeitado, né, respeitado pelos capixabas, respeitado pelo Brasil, tá? E um Estado mais justo, Estado em que as pessoas tenham, de fato, enxerguem que a administração pública pode ser um instrumento de gerar alguma oportunidade. Então, um Estado mais justo, um Estado respeitado e um Estado, assim, inovador, tá certo? Inovador, aí junto com a modernidade, a inovação, e um Estado que tenha, que seja regionalmente desenvolvido. Acho que essas são as características e aquilo que a gente pode deixar de resultado assim efetivo, né, depois de alguns anos de governo, depois de 3 mandatos, tá certo? Assim, acho que a gente começa um mandato, 4 anos depois você tem que deixar um Estado em melhores condições. Eu tenho plena convicção, se a gente fiz isso de 11 a 14, fiz isso de 19 a 22, estou fazendo isso de 23 a 26, tá certo? Eu tenho certeza que o Estado vai estar em melhores condições. Casagrande, queria te agradecer enormemente. Todas as vezes que a gente tem esse contato é sempre um grande aprendizado. E se você chegou até aqui nesse episódio, por acaso não conhecia os nossos conteúdos, te convido a nos seguir, a compartilhar esse episódio também com quem você acredita que possa se interessar. Naturalmente, você vai conseguir ter aí vários insights a partir de todos os próximos conteúdos que a gente vai produzir. Muito obrigado, a gente fica por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.